O vídeo de sebo de hoje, vamos tratar de uma biografia, porque os dois termos existem, biografia e bibliografia. Os dois são legais, os dois termos têm diferença de significado. Vamos tratar da biografia de um ser humano, que é a história de vida de um indivíduo, e a bibliografia são as produções históricas desse indivíduo. Nós não vamos tratar da bibliografia, vamos tratar da biografia. Vamos começar para ter um entendimento do contexto histórico em que esse ser humano viveu. Já médico, ele vai adentrar para presidir um congresso e, por ser negro, o porteiro que estava recepcionando os médicos o proibiu de adentrar, barrou, e ele não perdeu a educação e disse: o senhor está enganado. Aquele ambiente que você está dizendo que é um ambiente bastante prestígio, que vai acontecer lá dentro, só vai começar depois que eu presidir a sessão, algumas sessões, principalmente a sessão de abertura inaugural do evento. Levou na educação, mas foi assim a sua vida o tempo todo, né? Nós estamos falando de Juliano Moreira, um médico baiano negro que nasceu na freguesia da Sé, ali perto do elevador Lacerda, no centro histórico, no dia 6 de janeiro de 1872. Então você imagine, 1872, décadas antes da abolição da escravatura, 1888, que ainda é um ambiente de extremo preconceito racial na Bahia. Então esse personagem que com 14 anos já mostra suas qualidades diferenciadas como ser humano e adentra na escola baiana de medicina. 14 anos. Então, aos 14 anos, esse menino aqui, com essa cara de molecote, né, ele estudava no colégio Pedro II e depois passou por liceu provincial, já mostrando qualidades diferenciadas como ser humano, como aluno, né? E sua mãe, uma empregada doméstica, uma negra, empregada doméstica, de nome Gaudida Joaquim do Amaral, era empregada doméstica do Barão de Itapuã, que era médico e professor da Faculdade Baiana de Medicina. O seu pai era Manuel do Carmo Moreira Júnior, um português, inspetor de iluminação pública, que não assumiu a paternidade de Juliano Moreira nos primeiros momentos da vida dele, só veio assumir depois da adolescência em diante. Então foi assim que, em 1886, ao adentrar na Faculdade de Medicina, nós estamos falando de uma faculdade que tinha um conceito de escravocrata, elitista, e que só entrava, nessa idade de 14 anos, só estudava aqueles alunos considerados de excelência. Nós estamos, para entender esse contexto, o Brasil, colônia de Portugal ainda, era proibido ter escolas aqui. Não se tinha iluminação pública, como a gente imagina ter hoje. Não se tinha, né, era lampião de gás, não se tinha eletricidade, né, em tudo quanto é local. Não se tinha escolas. As primeiras escolas começaram a ser construídas nesse período, né, que 1880, que Juliano nasce. As escolas que se tinham
com concessão de Portugal, eram escolas religiosas, principalmente para o catolicismo, e escola de artesanato. E foi nesse ambiente que um menino de 14 anos adentra na Escola Baiana de Medicina. Uma escola elitista, vou repetir, e racista. Aos 18 anos, conclui o curso de medicina com uma tese que faz referência a mais de 100 estudiosos no assunto que ele já apresentou como uma novidade para o mundo, a sífilis, as origens da sífilis, que se dizia que era questão de clima e questão dos negros. E ele o tempo todo, passou a vida toda médica, contrariando essas teses racistas. E que no tempo em que ele, 18 anos que ele concluiu, ele colocou como uma das hipóteses prováveis para a existência da sífilis, uma bactéria. E décadas depois, quase 2 décadas depois, um alemão, um zoologista, descobriu as origens da sífilis, que não deu outra, uma bactéria purulenta e tal. A tese de conclusão de curso de Juliano Moreira, ele fez referência a mais de 100 escritores e cientistas e foi produzido em mais de 6 idiomas. Latim, as chamadas línguas vivas, latim, inglês, francês, alemão, italiano. E foi uma referência a nível mundial. Aos 22 anos, depois de ficar vago por a morte do professor titular, houve um concurso na Escola Baiana de Medicina para uma vaga de professor, no qual entraram 3 alunos concorrentes. Juliano foi um deles, 2 alunos da elite, já não precisa dizer, né, brancos, e que desde o primeiro momento a banca foi constituída para que reprovasse Juliano, um negro que iria ser professor da Faculdade de Medicina. Resultado, houve manifestações de alunos pró-Juliano, ele era muito simpático, muito querido entre os alunos. Houve insinuações dentre alguns professores da banca de que supõe-se que seja para Juliano, né, de que tenha tias, né, escurinhas, aquele negócio todo. Provocações à parte. E que com o resultado, com 22 anos, um dos alunos tirou a média 3, não foi aprovado. O outro tirou média 8 e 15 professores da banca deram nota máxima a Juliano Moreira. E aí passou a ser professor efetivo da faculdade, né? Além de começar seus trabalhos como médico, como dermatologista, com a sífilis, depois passou para o ramo da psiquiatria, das doenças mentais. Quando o Brasil não se falava em Freud, Juliano já adotava as teses freudianas aqui, com seus alunos, no seu trabalho no manicômio, na Bahia. Depois passou a dirigente do manicômio do Asilo Nacional no Rio de Janeiro. E as concepções do tratamento com loucos no asilo eram as concepções francesas, Pirol, Esquirol. Então as teses francesas de que deveria se colocar camisa de força, isolar da sociedade, choque elétrico, grades nas janelas para evitar aqueles... E Juliano adotou as concepções de Emile Kleppner, um alemão, outra tese contrária dos franceses. Então tirou
nos manicômios, toda essa modernização que existe hoje, graças a Juliano, tirou as camisas de força, tirou os choques elétricos, tirou as grades do manicômio, permitiu a convivência social, humanizou as relações do manicômio. Por que nós estamos falando isso? Porque a gente não vê na história da Bahia recente os professores, o tratamento que se deve ser dado a esse grande gênio que passou aqui. Teve um ex-governador da Bahia que sempre dizia: pense numa coisa impossível, acontece na Bahia. E isso é uma das situações, não que é impossível, porque aconteceu. Reconhecido a nível, isso aqui é uma foto de Juliano quando ele se forma em medicina, né? Rapazinho, né? Aqui já uma foto mais madura, dele mais maduro, já tratando dos problemas extremamente profissional no campo da medicina. É referência a nível mundial, Juliano, né? É estudioso, se atualizava sempre. Foi por isso que, inclusive, que contraiu a tuberculose, que era uma doença da época, né? E veio, inclusive, a morrer em 1933, às custas da tuberculose. Mas em 1925, um fato inédito, ele vice-presidente da Academia de Ciência Nacional, olha quem ele recepcionou, né? O maior gênio que a humanidade conheceu, Albert Einstein, quando esteve aqui no Brasil, né? Aqui é Juliano, Albert Einstein, e os dois, todos os cientistas ficaram de boca aberta que Juliano falava o alemão fluentemente com Einstein. Chamou para comer acarajé, vatapá e não sei o que e tal. Então, a gente sente a necessidade de falar essa biografia porque a única referência que nós temos de Juliano, né, é o asilo lá de alienados em Narandiba. A gente passa, quem passa faz a volta em Narandiba. Não, ali é o asilo de Juliano Moreira, e só não se tem, quem não se tem referência, não se tem nada. E essa figura nasceu, fez essa projeção, levou a Bahia a nível mundial, né? E se pouco tem referências aqui, né, a não ser o asilo em Narandiba, em Salvador. Esse livro foi feito recentemente por Alexandre Lírio, né, através de uma encomenda da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, falando sobre a biografia de Juliano. Era importante se os baianos e todos os municípios tivessem, né, esse material para ler e estudar. É uma biografia que eu recomendo, interessantíssimo, né, pela história que esse cidadão, né, enconhou na humanidade, no Brasil, na Bahia, através de superação, que o seu tempo não foi barreira proibitiva, né, dessa expansão da genialidade, né, que foi Juliano Moreira. Eu quero agradecer ao professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, Pedro Torres, que fez com que esse exemplar chegasse em minhas mãos, e de uma história interessantíssima que desde criança, desde a minha família, meu pai já contava a história sobre Juliano. Então é um livro que eu recomendo, é uma literatura que uma biografia que eu gostaria que fosse mais divulgada, né, entre nós baianos.